Agora a Cris vai falar com a gente agora. Obrigada, hein, Cris? Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Boa tarde. Tem como encerrar, então, o evento. E pelo tema, vocês já podem imaginar que eu vou falar sobre música. E eu vou começar com música e vou terminar com música. Vou ter que pedir só, não sei se vai dar para pôr ali, mas qualquer coisa eu coloco aqui. Antes de passar um pouquinho sobre, né? Eu gosto de falar um pouquinho sobre a minha prática e depois a gente falar sobre o projeto. Mas eu queria que vocês fizessem o exercício que a nossa colega fez ali de ouvir um pouquinho o que as coisas ao nosso redor têm a dizer. Eu vou colocar um trechinho bem pequeno da música que foi a inspiração para esse projeto. Para ver se vocês entendem. Aquilo que quando eu escutei a música foi o que deu, né, realmente o ponto inicial do projeto, e depois eu conto um pouquinho mais, tá bom? Tá bom. Tá aqui. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Até aqui. A música é longa. Não vai chorar, gente. Essa música, ela deu um pontapé inicial para o início do projeto, mas eu já tinha ouvido ela em outros momentos, não fazia tanto sentido. A trajetória da música com o Teia começou bem antes dessa música aqui. Pode passar, por favor. Vou passar para cá. Eu sou musicoterapeuta, graduada em musicoterapia. Me perguntaram se era graduação. Sou graduada, sim. Nossa profissão foi reconhecida ano passado, em abril de 2024, e ano que vem, 2026, fecha-se o prazo para realmente a nossa profissão ser reconhecida definitivamente e termos mais pessoas beneficiadas também. Então, a educação musical veio também anterior à musicoterapia, mas a parte do meu conhecer, do meu trabalhar com autismo veio durante a minha graduação. Foi no penúltimo período, no último ano da graduação, que eu ouvi falar sobre autismo. Eu fiquei 3 anos vendo termos técnicos e no último eu ouvi falar sobre autismo na disciplina de psicopatologia. E quando eu tinha ouvido esse termo autismo, não era transtorno do espectro autista. Não era transtorno do espectro autista. Vai acabar comigo. Um pouquinho aqui. E aí... Consegue ver? Foi. É para ser esse mesmo? Tá bom. Voltando. Então, quando eu ouvi falar sobre o autismo,
um tema me chamou curiosidade, que tinha num livro sobre a origem do autismo, que falava que eram como se fossem pessoas como cristais, que o som era uma das formas que esse cristal era rompido ou transpassado. E aí falava assim, eles gostam muito de música e água, então o som chama muito atenção. Mas eu não parei por aí. Na época eu tinha poucos livros na biblioteca e artigos. Eu fui pesquisando, mas não encontrava especificamente sobre música e autismo. E fiquei naquela dúvida. Aí o TCC, na época, também foi em cima disso, não consegui prática, eu fui para a parte bibliográfica mesmo. Eu fiz um estudo, fiz todo um comecinho de pesquisa bibliográfica e tentando alguns ensaios, mas isso aqui ficou intrigado durante muito tempo. Por que a música e pessoas, na época com autismo, que eles falavam, tem algo em comum? Por que isso chama muito atenção? Passaram-se alguns anos, me formei, né, e aí fui trabalhar com pessoas com deficiência auditiva, visual, pessoas surdas, né, vai mudando esse termo, surdas, cegas, e fui trabalhar com esse público e o autismo achei que estava esquecido. Mas surge um menino com cegueira total, ele nasceu cego, e a mãe falava assim, eu não sei por que ele é desse jeito, mas ele ama música. E a música é algo que traz ele para o mundo de verdade, para o mundo real. E esse menino foi o que começou toda aquela indagação, todo aquele questionamento, por que a música fazia todo sentido para as pessoas cegas e agora também, né, vinha junto com o autismo. Então, se eu for contar essa história vai demorar um tempinho e nós vamos fugir um pouquinho do projeto. Mas aí, pode continuar. Sobre outro, por favor. Isso. Depois de alguns anos trabalhando na parte clínica, institucional, eu me deparei que as famílias com pessoas com autismo tinham uma certa dificuldade de serem experimentadas nas escolas e trazer isso com uma propriedade mesmo, assim. Por que as pessoas não podiam fazer apresentações? Por que as pessoas tinham receio de ir em eventos que tivessem microfonia, que o microfone estivesse muito alto, excesso de palmas, excesso de muita informação, além da visual. Então nós temos aqui, né, já foi comentado, questão de luz, questão de som, questão de ambiente, ruído de cadeiras. Eu me tornei uma pessoa um pouquinho mais exigente nesse sentido de perceber a questão mínima, né? Justamente porque eu trabalho com esse público também, e aí você fica prestando atenção em todos os detalhes. Na época, quando eu me fiz essa pergunta, por que fazer música para pessoas com TEA e suas famílias, foi que surgiu a ideia de trabalhar com essa música que eu coloquei no início para vocês. E quando eu conversei com a Losângela, que é aqui a representante da Associação Mundo Azul, que é lá de Guarapuava, no Paraná, e aí eu falei para ela que eu tinha intenção de fazer esse projeto, antes da pandemia, inclusive. Mas eu queria fazer valer tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu ouvi falar, eu queria ver na prática, é isso que eu vou trazer para vocês. Então, não temos teorias, não temos bibliografias, nós temos nada mais nada menos que um projeto que foi desenvolvido na raça mesmo, com muito custo, com muita dedicação e com muito amor, que é o nosso, depois vão ver a nossa logo, é sobre isso. Então vamos entender um pouquinho. Eu tive inspiração de um outro projeto de Brasília também para fazer esse projeto Mundo Azul, que foi o Sinfonia Diferente. Acredito que se alguém tenha ouvido falar, saiu no Fantástico, teve várias reportagens, o pessoal bem bacana, e uma musicoterapeuta também, que foi a protagonista desse projeto. Então ele é um show musical onde as estrelas são as pessoas com TEA. Não sou eu, não sou a Losângela, não são outras pessoas envolvidas, são aqueles que estão no palco. É composto por crianças e adolescentes, jovens também, com TEA e suas famílias. Porque não adianta a gente trabalhar também só com aquilo na clínica, no consultório, nas instituições e a família ficar de lado. Participantes da AGMA, inclusive, que dão nos apoio também, que é a Associação Guarapuava Mundo Azul, que é de onde tudo isso surgiu. Próximo. Objetivos do projeto. O espaço que eles não tinham, que é o espaço social e cultural, para essas pessoas e também as famílias se sentirem acolhidas e compreendidas. Por que eu não posso deixar o meu filho, minha filha, participar de um evento da escola
sendo que é um ambiente para ser, não, que a gente diz, inclusivo. E aí era a maior queixa. Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, encerramento de ano, dia do índio, dia de qualquer coisa. As crianças eram retiradas ou faziam parte da cenografia, da apresentação, coisas assim. Eu vi na cara dura que isso acontecia, e acredito que alguns de vocês também devem ter ouvido. Outra questão do objetivo é valorizar e desenvolver os talentos que todos tinham. Cada um na sua área tinha pequenos talentos, grandes talentos, momentos de expressão e comunicação em grupo. Outra dificuldade também é permanecer em grupo. Então, além daquele pequeno grupo que estava na escola, em outros grupos de outros ambientes, de igrejas, comunidades, da própria vizinhança, isso também era restrito. Eu não sair de casa, pelo nosso colega falando, tem vaga, mas não saímos de casa. Realmente as famílias deixam mais restrito aquele convívio social. Tudo isso vinha da queixa familiar. Pode fazer o formulário. Por que você quer participar do projeto? É daí que surgiram todas as questões dos objetivos. Para que eu quero fazer esse projeto valer a pena? E daí, que era o meu intuito inicial, evidenciar a música como meio de interação que tem a ver com aquele cristal lá no início. A música ela tem isso, ela tem essa facilidade, esse meio de expressão realmente que é um pouquinho mais aceitável. Não vou dizer que sempre seja favorável, mas às vezes ele dificulta também. Próximo. Aqui, bem rapidinho, o começo lá do nosso projeto. Nós já estamos no caminhar no 4º ano do projeto em si. E aqui foram as primeiras reuniões, grupo das crianças, porque sim, tivemos que separar os pequenos dos maiores por questão de identidade musical, por questão de ruídos, crianças choram muito, crianças correm, os adolescentes não entendiam isso. Tivemos que separar um pouquinho para se trabalhar e depois lá no final a gente voltar a trabalhar em conjunto novamente. Então é um olhar terapêutico mesmo, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso do que realmente vale a pena e do que aquilo que você pode ir conduzindo para depois chegar ao resultado final, que é o musical no final do projeto. Então ali os adolescentes, se vocês repararem as carinhas aqui com os pais, e mães, pais, avós, tios, e lá somente os adolescentes, porque eles não permitiam mais que os pais ficassem juntos. Depois os pais voltam, e todo o porquê. Continua assim também, mesmo dentro do tempo. Tá. Próximo. Aqui as 3 edições, então, lembra lá que eu falei do nosso amor mesmo? Então esse é o símbolo que nos representa. Foi tirado da internet, não tinha ninguém que respondesse, tomamos para nós. Que realmente é esse coração que é o que move tudo, com essas pecinhas que às vezes se encaixam e às vezes fica um pouquinho mais difícil de se encaixar. Então a primeira edição, segunda e terceira, foi no ano passado, em 2024, próximo. Aqui, uma das apresentações, não consegui trazer todas, nem vídeos, nada por questão do tempo, porque eu queria só representar que ali as famílias estão, nós estávamos no momento ali mais descontraído, que era o final, não era nem o começo, era o final, todos em cima do palco, alguns nas coxias, alguns na plateia, correndo, ali o espaço era livre, o teatro era para isso. E temos alguns colegas ali, que também são os voluntários, que aqui estavam 3 voluntários comigo também, Los Angeles que também participa com a gente desde a primeira edição. E aí vocês veem, um beijo, tem abraço, tem pessoas de costas, tem pessoas de frente, então todas as formas de se expressar em cima de um palco, mas para chegar nesse resultado aqui foi uma boa caminhada. Então foram alguns meses de trabalho. A Agma, em parceria com a Special Center, que é um espaço que eu atendo também com outros profissionais. Aqui foi a primeira foto do primeiro musical que nós tomamos como ponto de partida para os demais. Eu amo essa foto e acho que todo mundo que vê essa foto já entende, não precisa nem ficar esmiuçando o que ela significa, Que a música fez esse caminho mesmo, de que as famílias se encontrassem, de que as crianças e adolescentes também se vissem como pessoas que têm habilidades e precisam ser exaltadas, não é nem valorizadas, é ter o seu lugar devido, e que a partir desse projeto as famílias conseguiram outras formas de se expressar através da música, em escola, na igreja, canto na igreja. Então aqui foi um ponto de partida para que eles pudessem
realmente voar, igual tem os nossos símbolos ali, né? As figuras musicais e aqueles... como é que chama aquela... Você já falou? Daquela florzinha que a gente sopra e vai voando? Dente de leão, para ser isso daí. Então, eles realmente é para eles voarem. A música tem que proporcionar isso também. Essa frase você já deve ter ouvido, mas não tem autor, né, que tenha dado a origem dela, então eu vou ler sem a autoria, que é: não andes na minha frente, não posso seguir-te. Não andes atrás de mim, não posso guiar-te. Andes ao meu lado e serás meu amigo. Essa frase foi o que norteou o meu TCC lá na minha graduação há 25 anos atrás. E ela ainda faz sentido para mim até hoje. Porque é justamente isso. A gente não pode ficar um puxando o outro vem comigo. Vamos fazer assim. Não, vem do meu lado, me diga o que você precisa que eu faça. O que você precisa que seja adaptado, o que na plateia nós podemos adaptar, o que a gente precisa fazer para essas pessoas estarem naquele palco. Palmas um pouquinho mais reduzidas, um pouquinho mais de sensibilidade, da plateia entender que tem o tempo deles entrarem, saírem, fazerem as suas músicas da forma que eles acham que é realmente fazer música e se expressar através dela. Certo? Esse é o último. Aqui tem então a página do projeto no Instagram, que é o Projeto Musical Mundo Azul. Por favor, se puderem nos seguir e apoiar, que a gente precisa engajar também o nosso projeto. E aí, cadê Pode jogar, por favor. Eu queria compartilhar em primeira mão que nós temos agora uma camiseta, que é a primeira vez que nós temos patrocínio do projeto. Que lindo. E aí, esse ano nós tivemos instrumentos musicais, tivemos camiseta. Me ajuda, Luz. Não falei nada para chorar. Eu já estou chorando. Já está chorando. Estou por dentro aqui. E é difícil, gente. Foram 3 anos carregando instrumentos, foram 3 anos levando meu material, dando cara a tapa, né? Buscando parceria, buscando lugares. E essa aqui é a nossa instituição. Então, eu falei para ela, leva, porque nós vamos mostrar em primeira mão. Ninguém pegou ela, só não ser nós duas, né, que vamos entregar para as famílias essa semana, dia 6 de dezembro, o dia do nosso musical. Então, oficialmente, foi o Banco Cressol que nos apoiou com os instrumentos e com camiseta, e temos mais apoiadores, temos outras parcerias sendo feitas, mas foi um trabalho árduo, principalmente dessa moça que está aqui, né? Que corre atrás das coisas. Eu falei, eu estou trabalhando, né? Tenta correr atrás por nós. Além de ser mãe também de uma pessoa com autismo, ela batalha muito. Então, a gente caminha junto justamente para caminhar, né, uma ao lado da outra. E mais gente que vem atrás, certo? Obrigada pela oportunidade, Mariluz. E a todos vocês.